A síndrome de Ehlers-Danlos, ela é uma doença progressiva ou degenerativa? Não, não é. Pelo menos não de acordo com a literatura. Doenças progressivas são aquelas que, assim como o nome já fala, elas continuam a progredir, a evoluir sem parar para uma piora. E são consideradas degenerativas quando essa progressão ela leva a um comprometimento das funções vitais do organismo, com um caráter irreversível e crescente, sem um freio. Na literatura, o que eu encontrei até agora, pelo menos, é que a SED ela não se inclui nessas definições. Ela não é uma doença que progride de forma irreversível. Claro, se você tiver uma informação diferente, por favor, coloque aqui nos comentários. Mas mesmo que ela não seja progressiva na teoria, o que a gente vê na prática, em muitos relatos, é de uma piora considerável na fase adulta e que vai piorando com o passar da idade. Muita gente relata que convive com sintomas lá desde a infância, mas que era algo leve, totalmente assim, insuportável, que dava para conviver, para ir levando. E num dado momento as coisas começaram a piorar de uma forma considerável mesmo. Em alguns quadros as pessoas chegam a ficar até em cadeira de rodas, tamanho comprometimento. Tanto que muitos só fazem o diagnóstico na fase adulta, quando muita coisa já rolou, já aconteceram muitas sequelas, muitas consequências da SED, com um comprometimento maior das funções das atividades básicas. Então a gente tem uma questão aí. A doença ela não é progressiva, digamos assim, a causa, a parte genética, e isso não se agrava. Mas o quadro de sintomas pode piorar muito, pode progredir significativamente. Quando a gente não sabe, não tem nenhum tratamento, acaba não contendo aquilo por desconhecimento mesmo. A boa notícia é de que isso, muitas vezes, é reversível. Quadros graves de hipotonia muscular, com disfagia, perda da mobilidade. Por exemplo, pessoas que chegaram a usar cadeira de rodas por um período, por um tempo, de tanto comprometimento, e depois, com um tratamento adequado, de forma consistente, conseguiram reverter essa situação e recuperar a força muscular. No meu caso, eu tive um agravamento da fraqueza muscular da hipotonia com a disfagia, que é a dificuldade de engolir. Eu nem sabia que era isso, eu nem cogitei fraqueza muscular nessa região. Na verdade, eu fui parando de comer os alimentos porque não descia mais, eu engasgava com muita facilidade, então eu fui deixando de lado vários alimentos, fui parando de comer quase tudo e fiquei quase 2 anos comendo praticamente papinha na hora do almoço, era tipo sopinha batida no liquidificador ou arroz com feijão batido, e aí comia bananinha amassada e um tipo de pão molinho, que sempre tinha que ser aquele pão, não conseguia outros. Então é claro que foi um período bem conturbado, assim, era bem complicado no dia a dia essa questão da disfagia, porque me limitava muito, né? E também eu perdi bastante peso, eu perdi massa magra. E aquilo foi evoluindo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, aquilo foi progredindo, até que num dado momento, sem aguentar mais, eu fui para o médico e a médica encaminhou para uma fono. E na fono que eu fui descobrir que aquela disfagia ela era decorrente dessa hipotonia que era global, é uma fraqueza muscular no corpo inteiro. E acabou afetando também essa região da língua e dos músculos envolvidos com a deglutição. Então, depois de ficar fazendo os exercícios praticamente por 1 ano, diariamente, eu voltei a comer, consegui reverter esse quadro. Mas eu sei que para não acontecer de novo, eu vou ter que continuar me fortalecendo sempre. Então, alguns exercícios de fono eu vou ter que fazer por toda a minha vida. Porque a gente sabe que na síndrome de Ehlers-Danlos a gente tem uma tendência maior para essa questão de fraqueza muscular. Então, os sintomas, os problemas decorrentes de um tecido de sustentação frágil e frouxo com articulações instáveis, problemas ósseos, fragilidade nos vasos sanguíneos, tudo isso pode progredir, piorar muito, se a gente não estiver muito atento aos nossos hábitos, às escolhas das nossas atividades, de rotina, adaptar a nossa vida mesmo. E às vezes fazendo tudo bem certinho, tomando todas as medidas que são passadas pelos profissionais, os sintomas eles continuam a aparecer, e às vezes mais intensos. Isso vai variar muito mesmo, aí dependendo de cada um, dependendo de cada caso. Eu não sei se esse meu pensamento se ele faz algum sentido, mas acompanhe aqui. Com o avanço da idade, a gente tem uma redução na nossa produção do colágeno. Claro que isso não é expressivo a ponto de causar problemas como a gente tem na síndrome de Ehlers-Danlos, né, que é decorrente dessa falha genética na síntese do colágeno. Isso não é expressivo, assim, com problemas graves na maioria das pessoas por conta dessa redução da idade. Mas, para
quem já tem esse comprometimento nessa síntese, nessa produção do colágeno, que é o nosso caso com síndrome de Ehlers-Danlos, será que esse não seria mais um ponto que pode aí estar relacionado com uma piora, com o avançar da nossa idade? Eu não sei, eu nunca li nada a respeito, mas eu estou levantando essa reflexão aqui. Talvez não tenha nada a ver, mas ainda assim eu parei para pensar e achei que faz um pouco de sentido. Porque na boa, a SED ela pode até não ser progressiva, mas que com o tempo ela tem uma piora considerável, ela tem. Pelo menos é o que a gente vê em muitos relatos. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, não, a SED ela não é uma doença progressiva, pelo menos não até o presente momento. Se um dia tiver novidades nesse sentido, eu venho aqui contar para vocês. E se você tiver uma informação diferente dessa, ou qualquer dúvida, sugestão, já sabe, deixa aqui nos comentários. Um beijo e fui!